eu vou começar a gravar a partir de agora, tá, gente? Para vocês saberem. Então, eu conversei com a professora Verônica sobre a gravação, por isso que a gente tá gravando, que ela autorizou, não tem problema, inclusive que a gente iria colocar, subir esse vídeo depois no YouTube do grupo, que ela autorizou tudo, tá? Então, ok. Bom, professora, primeiro, muito obrigado por aceitar de imediato a participar desse nosso evento aqui. A jornada é um evento que a gente faz, eu, a Kelly e os alunos que porventura estão na comissão, a gente decidiu, ao invés de fazer um evento condensado, por exemplo, um sábado o dia todo, a gente começou a pensar em fazer um evento espaçado, de Uhum. modo que a gente não ficasse o semestre todo o aluno sem a possibilidade de ter contato com a análise do comportamento. Então, uma vez no mês, nós estamos fazendo um mini curso aí, que eles têm a oportunidade de ter contato. A gente pretende mais para frente estar tendo condições de inserir algumas outras atividades entre um mini curso e outro, mas isso com o tempo. Então, essa é a terceira jornada que a gente já faz, o terceiro semestre que a gente já faz nesse formato online e dessa forma espaçada, né? E Viu? Você falou que ia pôr para gravar, mas eu não estou vendo o sinal de que esteja gravando. mas eu tô gravando com o OBS, Ah, então tá bom. tá? Aham. Aqui. Tá, ok. E então, hoje a gente tem a professora Verônica, né? Professora Verônica, ela é graduada em psicologia pela Universidade Estadual de Londrina, mestre e doutora em psicologia pela Universidade de São Paulo, fez o estágio pós-doutoral na UFSCar, né? E ela trabalha no Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento da Universidade Estadual de Londrina. Eu vou dizer para vocês que a professora Verônica foi a primeira pessoa que me apresentou a análise do comportamento. Eu acredito que ela tenha inúmeros outros alunos hoje que esteja nessa condição também, porque cheguei na universidade e fui ter psicologia experimental com a professora Verônica, né? E foi assim, ao mesmo tempo surpreendente, foi fascinante e assim, a curiosidade que se despertava, porque foi um mundo novo que me foi apresentado. Não sabia, nem sabia da existência disso. Então, foi a professora Verônica que foi a primeira a me mostrar esse mundo que eu acho fascinante aí, que é a análise do comportamento. Tá? Então hoje nós vamos ter o mini curso com a professora Verônica. Espero que vocês aí todos aproveitem. Kelly, você quer falar alguma coisa? Eu quero só agradecer a disponibilidade da senhora, professora, e ampliando um pouco o que o Diogo estava dizendo, a gente decidiu fazer esse formato mais espaçado, justamente para poder dar para os alunos oportunidade menos de um contato intenso e menos frequente, mais de um contato constante. Mas a senhora tem muita experiência nessa área aí, né? Encantou o Diogo e também a outros alunos. Então, qualquer sugestão que a senhora puder dar para aperfeiçoar essa ideia que a gente teve desse evento é bem-vinda, tá bom? Muito obrigada. Bom, eu é que agradeço, tá? Estou aqui, me senti honrada com o convite, muito obrigada. Eu conversei rapidamente com o Diogo ontem e combinamos duas coisas. Primeiro, eu vou fazer uma apresentação que revisa cuidadosamente os princípios, para que, quando eu chegar na parte que mais interessa para quem está aqui, com certeza, vocês compreendam os conceitos que eu estou usando, né, na terapia da exposição, certo? Então, eu vou passo a passo. Então, quem já conhece os princípios básicos vai ter que me desculpar, porque eu vou fazer uma revisãozinha inicial para chegar lá na terapia, ok? E outra coisa que nós combinamos é que quem tiver alguma dúvida, por favor, levante a mão.
a mãozinha aqui do Meet, que eu dou espaço para fazer a pergunta, que eu prefiro que me interrompam, porque eventualmente tem alguma questão que vai definir a sua compreensão do que vem em seguida. Então, podem fazer as perguntas tranquilamente, que eu acho bacana, inclusive. Ok? Eu posso começar a compartilhar minha tela? Pode. Uhum. Eu tentei deixar o mínimo possível de coisas abertas, mas sempre tem alguma coisa a mais, né, do que você... Vamos ver se entrou direitinho. Entrou, só não pus no modo apresentação ainda. Isso. Ixi, mas no modo apresentação eu não vejo vocês. Será que tem um jeito? Deixa eu tentar aqui um outro jeito. Só um instantinho. Não testamos isso, né? A senhora pode pôr no modo apresentação no seu computador, Uhum. e aí ele já aparece diferente na tela aqui também. Porque na sua tela aí, professora, eu acho que não está no modo apresentação, né? Ou tá? Ainda não. Não, eu Então, tirei agora. tá. Eu tirei para eu poder ver vocês ao mesmo tempo em que eu apresento. Se for no modo apresentação no Google Meet, ele tira todas as outras câmeras. Tá? Eu devia ter posto numa guia, né? E ia dar no mesmo jeito. É? É. Tá. Que pena, eu queria ver vocês. Mas coloca no modo apresentação na sua tela para a gente ver como fica. Porque Tá. já tá no modo apresentação aí? Tá. Não, mas Agora... na tela sua não pelo Meeting, o slide no modo apresentação. O slide eu pus. Tá, ok. Eu tô vendo perfeitamente. Mas vocês estão vendo... Agora eu tirei do modo apresentação. Para mim está perfeito. Para mim está perfeito também. Eu tô vendo tudo. Mas vocês estão vendo a guia inteira, né? Eu tô vendo todo o slide, inclusive a parte da coluna que fica com os outros slides. Mas esse daí não dá nem para ver, ele fica pequeno. O slide principal eu consigo ver. Tá ok. E a gente consegue dar zoom também, se caso precise enxergar algo melhor, dá para dar zoom aqui na tela. Existe um outro... Se vocês me derem 2 minutos, eu posso fazer uma... Era só um pouquinho, gente. Eu vou fazer uma mudança aqui, tá? Eu tenho certeza que vai dar certo, porque eu já usei isso. Mas eu preciso de alguns minutinhos. Devia ter tentado isso ontem. Sem problema, sem problema. Problema? Sem problema nenhum. Então, tá bom. Eu tenho que salvar no Drive, e daí ele me permite compartilhar uma guia. O Max, você tá com a lista aí, né? Estou, Diogo, Tá, estou com a lista. Se um pouquinho antes, lá por 10 horas mais ou menos, me ajuda a lembrar de você só publicar para eles assinarem aqui. Ok. A gente sempre faz no final do primeiro e no final da segunda parte, tá? Tá ok, Diogo. Faz tempo que eu não dou uma aula online desse tipo, por isso que eu não me lembrei desse detalhe. Mas eu acho que agora vai dar certo. Deixa eu localizar vocês aqui. Ok. Agora eu tenho que compartilhar uma guia. E aí eu consigo compartilhar a guia e ver vocês ao mesmo tempo. Aí, ó, agora deu certo. Agora aqui eu vou no modo apresentação. Aqui.
Pronto. Isso. Agora eu estou vendo vocês e a minha tela ao mesmo tempo. Fica mais agradável a gente poder ver, né? Quem está ali, certo? Tudo bem, então? Vamos começar? Ok. Então, gente, o curso que eu preparei para vocês é intitulado Realidade Virtual como Recurso Tecnológico em Terapia de Medos e Fobias, tá? Já fui apresentada, sou a professora Verônica, da Universidade Estadual de Londrina. O que eu pretendo apresentar nesse mini curso? Vamos ver se eu dou conta de apresentar tudo isso que eu listei aqui. Então, para situar a terapia comportamental e a terapia por meio de realidade virtual, eu vou só rapidamente falar o que é análise do comportamento, vou mostrar a matriz conceitual do professor Roosevelt, rapidamente, né? E definir terapia analítico-comportamental. Daí já entro no tema propriamente dito dessa aula, certo? Vou falar sobre ansiedade e medo, sobre fobia, o que é análise funcional do comportamento, sobre técnicas terapêuticas comportamentais, sobre diferentes tipos de exposição, né? A terapia de exposição. Depois, o que a terapia comportamental envolve, e aí eu entro, então, na realidade virtual e a terapia com o uso dessa realidade virtual. Vou definir o que é senso de presença, vou definir e caracterizar os processos psicológicos que podem ser estudados num ambiente de realidade virtual. Depois, vou mostrar o simulador Virtua Therapy, que foi o simulador de realidade virtual que nós desenvolvemos aqui em Londrina. Vou falar de 2 estudos, né? Antes disso, descrever como são as sessões, qual é o objetivo, quais são as estratégias que a gente usa, mostrar o equipamento de realidade virtual e vou, então, descrever rapidamente um estudo, que foi um dos primeiros que nós fizemos, e depois, com mais detalhes, o estudo do Marcos Oliveira, que foi meu orientando de mestrado. E depois eu apresento para vocês a conclusão e as referências, ok? Então, vamos lá. O que é análise do comportamento? É um corpo teórico indutivo, uma forma de estudar o objeto da psicologia, o comportamento. Eu gosto muito de dizer que nós, analistas do comportamento, somos os profissionais mais metidos que existem, no sentido de que, onde houver comportamento, tem espaço para nós, analistas do comportamento. Qualquer lugar que tiver um organismo se comportando, você, como profissional, tem campo de trabalho. Então, eu considero a melhor ferramenta de análise que existe, na minha opinião. Alguns podem discordar, mas, sem dúvida, ela é uma ferramenta que vai para qualquer espaço onde tiver algum comportamento acontecendo, tá? Bom, o professor Roosevelt, ele tem um texto muito bom que eu recomendo para quem quer estudar um pouco mais sobre análise do comportamento, e onde ele caracteriza o behaviorismo radical como uma matriz conceitual. E ele diz que ela é composta pela filosofia da ciência, que é o behaviorismo radical, por um corpo teórico indutivo, que é a análise do comportamento, por uma estratégia de investigação, que é a análise experimental do comportamento, e por um conjunto tecnológico para o manejo do comportamento, que é a terapia comportamental. Esse texto é bárbaro, gente. Recomendo muito para quem ainda não leu, tá? Bom, eu vou, então, pegar essa última sentença da matriz conceitual, né, e olhar para essa ferramenta, que é a terapia comportamental, que passou a ser batizada, vamos dizer assim, como terapia analítico-comportamental. Mas essa expressão, gente, olha só que bacana, é brasileira. Não tem tradução. Você vai traduzir para o inglês, não existe, tá? Não se usa essa expressão fora do Brasil. Ela é brasileira, ela é nossa, ela foi criada aqui. Então,
nós falamos muito em terapia analítico-comportamental, né? E a gente se surpreende quando, de repente, vai pegar os textos que não são brasileiros e a gente não acha essa expressão. Bom, então, ela é a terapia que visa promover mudanças no comportamento por meio das alterações das contingências vivenciadas pelos clientes. Por que eu coloquei aqui cliente e não paciente? Eu acho que vale um parênteses. Por quê? Porque o analista do comportamento não considera que os problemas de comportamento que a gente possa vir atender, a resolver em contexto clínico, sejam doenças. E o termo paciente está muito relacionado com doença, né? Então, a gente usa o termo cliente, apesar de também não ser um termo muito adequado, mas ele é menos ruim do que paciente, tá? Então, vocês vão ver aqui nos meus slides eu chamando os nossos pacientes de clientes, ok? E eu vou focar a terapia analítico-comportamental para medos e fobias, porque essa é a tecnologia, é uma das tecnologias usadas para intervenções relacionadas a medos e fobias, ok? Então, começando com a definição de medo e ansiedade. O medo é um comportamento emocional que tem origem filogenética, ou incondicional, e ontogenética, condicional. Aqui também vou abrir um parênteses. O termo incondicional e condicional, na literatura, de forma geral, é usado como incondicionado e condicionado. Por que eu prefiro essa outra terminologia? Porque ela não dá tanto aquela ideia de que a gente condiciona as pessoas, porque a gente não condiciona pessoas, a gente estabelece contingências para o desenvolvimento de comportamentos que são ontogeneticamente estabelecidos. Os que são herdados, vamos dizer assim, né, são os incondicionais. E esse termo, olha, incondicional, condicional, é, na minha opinião, mais apropriado, porque lhe dá essa ideia de que depende de uma condição. E é isso que o termo, é a isso que o termo se refere. Então, vocês, se pegarem textos que eu escrevi, vocês não vão me ver usando o termo condicionado e incondicionado. Essas duas expressões, elas surgiram mais por conta de uma tradução do inglês. Mas, enfim, estou aqui tentando convencer vocês que esses dois termos são talvez melhores do que o termo traduzido na maior parte da literatura, tá? Portanto, tendo origem filogenética e ontogenética, eles envolvem comportamentos reflexos, que são os incondicionais, e os comportamentos operantes, tanto os motores quanto os verbais, né? E aí, nós vamos, falando de medo, de ansiedade, ter que citar a fuga e a esquiva, né? Por quê? Porque fuga e esquiva são os comportamentos que nós apresentamos de forma geral diante de situações que nos causam medo e ansiedade. E é importante destacar o seguinte, que eles são fenômenos, né? O medo e a ansiedade são fenômenos comportamentais que variam ao longo de um contínuo de complexidade, né? E graus, vamos dizer assim. Você pode ter muito medo, muita ansiedade. Mas é importante destacar que esses comportamentos são adaptativos. É importante que você tenha medo de situações que podem te causar danos, que podem te ferir. É importante que você fuja de um prédio que está pegando fogo. Você tem que sair dali, né? Senão você morre. Então, fuga e esquiva são comportamentos adaptativos. O que acontece? Eles se tornam problemas quando eles ocorrem em excesso, quando eles começam a causar problemas para o seu funcionamento regular, para a sua vida diária, né? Para o seu dia a dia, tá? Então, quando eles são exagerados e acabam sendo classificados como distúrbios, aí nós precisamos da intervenção terapêutica, certo? Caso contrário, não. Ter ansiedade e ter medo é
bom, é necessário, certo? Mas, quando exagerados, né? No caso do medo e da ansiedade, eles acabam entrando na classificação do DSM como fobias, né? Que são os distúrbios de ansiedade, tá? Alguns dos distúrbios de ansiedade, tem outros. E as fobias, elas são classificadas de acordo com o tipo. Elas são específicas, né? São, então, transtornos de ansiedade que se caracterizam pelo medo ou ansiedade clinicamente significativos, intensos ou graves, provocados pela exposição a um objeto ou situação específica. Então, você vai ter fobia, claustrofobia, né? Medo de espaços fechados. Você vai ter medo de escuro, exagerado, medo de altura, medo de dirigir, né? Enfim, então são situações específicas, tá? E por isso que quando a gente vai trabalhar com terapia de exposição, a gente vai ter que recorrer a essas situações específicas. E a hora que eu for descrever, então, o simulador, eu vou mostrar para vocês que a gente tem cenários específicos, certo? Bom, continuando. Vou situar aqui um pouquinho as técnicas terapêuticas comportamentais mais comuns, né? E a ferramenta básica das técnicas terapêuticas, que é a análise funcional do comportamento, ou análise de contingências, né? A análise funcional ou comportamental descritiva da categoria diagnóstica é feita a partir da operacionalização dos seguintes aspectos. A gente leva em consideração as classes de respostas, né, o comportamento que está acontecendo, tá? As consequências que ele produz, os eventos antecedentes daquela resposta emitida, a história de reforçamento ou de punição, né? A história do indivíduo, tá? E as variáveis motivacionais que estão relacionadas. Eu tenho aqui um slide que resume isso, só não aparece aqui de forma diferenciada as variáveis motivacionais. Mas eu gosto de destacar que as variáveis motivacionais, elas afetam todas as demais variáveis, tá? Mas vamos lá. Então, a história comportamental é aquela base sobre a qual o seu repertório comportamental foi construído, a sua vida, né, gera um repertório comportamental na interação que você teve ao longo da sua vivência social. Quando você vai fazer uma análise funcional do comportamento, então, levando em conta essa história, você vai olhar para a relação A, B, C. É o que a gente chama de análise da tríplice contingência. Os antecedentes, a resposta e a consequência. As consequências podem ser de diferentes tipos, né? Aquelas que têm valor reforçador e aquelas que têm valor punitivo, tá? Então, nós temos aqui reforços positivos, punição negativa, punição positiva e reforço negativo. De forma resumida, os diferentes tipos de contingências que podem estar sendo as consequências do comportamento, da resposta. E as variáveis antecedentes, então, tem os estímulos discriminativos, os estímulos eliciadores. Eliciadores são aqueles que são incondicionais, ou nós temos, então, os eliciadores incondicionais e os condicionais, né? Então, no caso do comportamento reflexo, nós temos o que nós chamamos de operações estabelecedoras e operações abolidoras, tá? Que são as variáveis motivacionais. Apesar de que nesse slide elas estarem aqui nesse retângulo de antecedentes, se a gente se aprofundasse, nós não vamos fazer isso hoje, no estudo das operações estabelecedoras, nós vamos ver que elas não só afetam a resposta de uma forma direta, como elas afetam a probabilidade dos eventos ambientais terem valor reforçador ou valor punitivo. Então, elas também
são variáveis que vão afetar as consequências, e elas são variáveis que afetam até os estímulos discriminativos e os eliciadores. Então, eu gosto de dizer que as variáveis motivacionais, elas são pano de fundo. Elas estão por trás de toda a relação de contingência, tá? E também aqui nós temos regras e autorregras, que são variáveis mais específicas para o comportamento do ser humano, né? E, nesse caso, muito apropriado, porque nós estamos falando de terapia, certo? Então, nós temos esse diagrama aqui como um destaque para o fato de que quando a gente vai fazer terapia, mesmo que a gente esteja trabalhando com terapia de exposição, a gente não vai esquecer e não deve esquecer da análise funcional, tá? E vou destacar isso mais para frente de novo. Bom, e aí, então, falando de terapia de exposição, certo? Dentre as diversas formas de técnicas de exposição para medos e fobias, a gente tem essa técnica, né, que ela é bastante antiga dentro das terapias comportamentais, né, ela foi proposta principalmente por Volpe no início do século passado, tá? E ela consiste em expor o cliente à fonte de ansiedade ou ao contexto temido, geralmente de forma gradual, mas tem a chamada terapia de exposição explosiva, né? Abrupta, que você mergulha o sujeito naquele ambiente que ele teme, né? E evita que ele fuja, tá? Mas, de forma geral, o terapeuta, ele vai fazer a exposição gradual. Ele, inclusive, faz todo um levantamento da hierarquia do medo, né? Pontuando da situação que gera menos medo para aquela que gera mais medo. Então, a terapia é feita de forma com que haja uma relação positiva com o terapeuta, com o ambiente terapêutico, com a situação, porque senão o cliente não volta, né? A gente tem que cuidar também para que ele volte, né? Mas, eventualmente, dependendo das circunstâncias, uma terapia de exposição mais abrupta pode ser usada, tá? Mas não é o usual. E quais são os tipos de terapias, então, tipos de exposição, não de terapia, de exposição? A gente pode ter a exposição imaginária, que é aqui, né, para alguém que tem medo de viajar de avião, tá? Então, ele está sentado numa poltrona, né, com os olhos vendados e imaginando que ele esteja no avião, tá? Pode ser uma terapia em vivo, em que o terapeuta vai com o cliente e expõe ele a um avião, né? Pode ser uma técnica que também é pouco usada, mas é você criar sensações que voar causam. Então, você gira a pessoa e faz ela sentir vertigem, porque as pessoas que têm medo de voar têm muita vertigem, né? Então, você gera vertigem e é uma sensação semelhante àquela que é provocada pela situação. E temos a terapia de exposição à realidade virtual, onde a gente tem cenários parecidos com aqueles da exposição em vivo, só que a pessoa está num ambiente virtual. Né? Hoje, com os óculos de realidade virtual, você tem a impressão que você está lá, naquele ambiente onde você está sendo exposto, tá? Então, a terapia comportamental com a técnica de exposição vai envolver, como eu disse, análise funcional, tá? Aí, o que mais? Você vai se preocupar em gerar habituação, você vai fazer bloqueio de fuga e esquiva, você vai fazer dessensibilização sistemática, você pode incluir treino de assertividade e de habilidades sociais e a questão da reformulação das regras.
E você pode incluir N outras técnicas que são usualmente típicas de terapia comportamental. Eu listei essas aqui, que foram as que nós trabalhamos nos estudos que nós desenvolvemos, ok? Bom, eu, como falei para vocês, vou dar um pouquinho, uma explicaçãozinha sobre os termos que eu estou usando para que vocês entendam um pouco melhor todo o procedimento que eu vou descrever depois. Então, o que seria uma técnica terapêutica que envolve habituação? Primeiro, o que seria habituação? A habituação, ela está relacionada com comportamentos reflexos, tá? Quando você expõe repetidas vezes o sujeito, né? Pode ser um participante humano ou não humano, a um estímulo eliciador incondicional, você observa que essa repetição pode gerar habituação, tá? Não necessariamente, às vezes ela gera sensibilização, mas é claro que você, enquanto terapeuta, vai prestar atenção e vai acompanhar para ver se, expondo repetidas vezes o seu cliente àquele estímulo, a ansiedade vai diminuir. E nesse caso, a ansiedade olhando para os comportamentos reflexos, tá? Então, quando eu estou na terapia de exposição, eu mantenho o meu cliente naquela condição específica, que seria na escala de medos, que gera menos medo, até que ele não sinta mais, não apresente mais os respondentes típicos da ansiedade. E aí eu vou para o passo seguinte. Então, eu vou dando oportunidade para que ocorra a habituação, para que os respondentes diminuam, não sejam mais tão intensos, e para que eu possa ir para um grau mais adiantado em direção ao objeto temido, né? Então, por exemplo, o procedimento de redução da intensidade da ansiedade incondicional eliciada pela situação de perda de apoio, tá? Esse é um reflexo de várias espécies animais, não só nossa, e para você fazer, por exemplo, terapia de exposição para paraquedistas, é fundamental que ele não tenha reflexos muito intensos diante de sensação de queda. Mas ele é um reflexo incondicional. Então, você vai fazendo a exposição repetida até que diminuam esses reflexos. Senão, ele nunca vai conseguir ser um paraquedista, né? Certo? Deu para entender, gente? Beleza? Então, habituação. Dessensibilização sistemática. Essa é uma outra técnica que é incorporada à terapia de exposição por realidade virtual e às outras terapias de exposição também, tá? Ela consiste em exposição gradual à situação aversiva, enquanto você simultaneamente estabelece condições onde você tem algo que é o oposto, né? Então, você expõe ele a uma situação ansiogênica, mas você ensina para o seu cliente respiração diafragmática, por exemplo, que é algo que diminui a ansiedade, que ajuda a diminuir a ansiedade. Você pode entrar com técnica de relaxamento, dependendo da circunstância, enfim, você faz aquilo que eles chamam de colocando contingências incompatíveis, aquela que gera ansiedade e aquela que ajuda a reduzir a ansiedade. Então, você estabelece um estado corporal incompatível com a ansiedade para que você consiga manter o seu cliente naquela condição. Mais uma vez, lembrando que a gente vai fazendo isso gradualmente, né? Então, você pode usar a dessensibilização sistemática. Outra coisa que vai ser importante é o bloqueio da fuga e da esquiva. Ah, mas como que eu forço o meu cliente a ficar naquela contingência? Bom, você força, dizendo, às vezes o terapeuta está lá, né, dizendo, aguenta aí mais um pouco, né? Então, consiste em impedir
a ocorrência de respostas que seriam reforçadas negativamente pela interrupção do estímulo aversivo, né, que é a fuga, ou pelo adiamento de sua apresentação, que é a esquiva. Acho que aqui vale a pena destacar o conceito de reforço negativo, né? Reforço negativo é aquela consequência que termina o estímulo aversivo, né? Então, o término do estímulo aversivo é o reforço negativo, certo? Então, quando você impede que ele fuja ou que ele se esquive, você está suspendendo o reforço que tradicionalmente, usualmente, né, reforçava aquele comportamento do seu cliente, tá? E além da extinção respondente, devido à exposição ao estímulo aversivo condicional, sem o emparelhamento com o estímulo incondicional. Então, ao mesmo tempo em que você impede fuga e esquiva, que são operantes, comportamentos operantes, você também faz a extinção respondente, porque você não emparelha mais aquele estímulo aversivo com o, por exemplo, no caso da ansiedade, né? O estímulo que é aversivo condicional com o incondicional. Eu acho que não ficou muito claro porque eu misturei um pouco aqui. Então, quando você tem esquiva, você tem um estímulo que antecede a apresentação, um estímulo que inicialmente é neutro e que antecede a ocorrência do estímulo aversivo incondicional. Isso faz com que o estímulo neutro adquira a função aversiva condicional. Quando você faz a extinção, você expõe ele ao estímulo aversivo condicional, mas não emparelha ele de novo com o incondicional. E aí há uma extinção respondente. Então, o bloqueio da fuga e da esquiva, né, interrompem a contingência de reforço negativo e, ao mesmo tempo, produz extinção respondente, tá? Que é algo que pode estar acontecendo também simultaneamente com a habituação. Habituação e extinção respondente são processos diferentes, mas eles muitas vezes ocorrem simultaneamente. Ok? Gente, alguma pergunta? Podemos avançar? Beleza. Tudo certo, professora. Tá. Então, vejamos, quais são as técnicas comportamentais que a gente está sugerindo, né? Nós estamos sugerindo bloqueio de fuga esquiva, extinção respondente, suspensão de reforço negativo e dessensibilização. Essas técnicas, gente, elas são bastante antigas na terapia comportamental, bastante. Volpe, por exemplo, né, já propôs uma parte disso, vamos dizer, lá né, no meados do século passado. Mas esses dois autores, o Treanor e Crash, 2016, eles vão dizer que, do ponto de vista empírico, a antiga explicação comportamental dos efeitos da exposição sobre a ansiedade, pela extinção respondente dos efeitos do condicionamento, né, somado aos efeitos do bloqueio da fuga e da esquiva, continua com a mesma força teórica nos dias atuais, né? E o que deu origem às 4 formas de exposição que eu apresentei para vocês anteriormente, tá? As terapias, vamos dizer assim, mais modernas, né? As terapias analítico-comportamentais mais modernas, elas talvez não recorram à terapia por exposição da forma como eu estou propondo aqui. Mas, se a gente for analisar os processos comportamentais envolvidos, a gente vai ver que sim, tem componentes comuns, né? Elas estão presentes, tá? Mas eu não vou falar de outras terapias agora, eu vou falar da terapia por meio de exposição à realidade virtual, tá? Então, eu vou começar definindo o que é realidade virtual. É uma realidade simulada por computador, ela é interativa, ela ocorre com um processamento em tempo real, ela é tridimensional, ela produz sensação de realidade, senso de presença.
eu acho bacana, quando eu dou essas características, lembrar que a terapia de exposição pode também ser feita com alguns recursos que não têm todas essas características. Por exemplo, o professor João Willo, né, que a maioria dos analistas do comportamento brasileiros conhecem, ele foi presidente da BPMC, ele faz terapia de exposição com slides, apresentando slides. Não sei se ele agora já comprou um simulador, mas quando a gente trocou algumas figurinhas alguns anos atrás, ele fazia terapia de exposição para medo de voar com slides, e funcionava, gente, tá? Assim como funciona também a terapia imaginária, ou imaginativa. Então, você não necessariamente tem que ter todas essas características, mas é óbvio que isso aqui ajuda bastante, tá? E quando a gente começa a trabalhar com essa temática, gente, é um mundo que se abre, é impressionante. Os analistas do comportamento têm trabalhado pouco com realidade virtual. Eu acho que o João Willo e mais umas 4 pessoas no Brasil, tem poucos. É uma terapia usada muito pela cognitivo-comportamental, né? Então, a bibliografia é bastante cognitivo-comportamental, mas sem problema para nós entendemos tudo o que eles explicam, só que a gente explica de forma diferente, né? E aí você fala assim, bom, então eu vou começar a trabalhar com isso e vou estudar. Você não faz ideia do tanto de coisa que você vai ter que estudar. Começa por esse temazinho que está ali no fundinho, que eu chamo senso de presença. Vocês não fazem ideia, gente, tem periódicos só sobre esse tema. Periódicos, mais de um, só sobre esse tema. Se vocês vão ficar surpresos se começarem a trabalhar e tentar estudar a realidade virtual, né? A aplicação da realidade virtual à clínica, tá? Então, eu tenho aqui uma imagem que eu gosto de... Está presente em todos os meus slides que eu já fiz até hoje, que eu acho que ela é fantástica. Ó, do lado, pelo menos do meu lado esquerdo aqui, tem um indivíduo que está pendurado em cabos em tiras, né, alças como num paraquedas, tá? Só que ele está dentro de um ambiente, não no céu, né? Ele está usando um óculos de realidade virtual e o que ele está vendo é o que está na imagem aqui do outro lado, do lado direito, certo? É possível, inclusive, filmar as próprias pernas do indivíduo e pôr lá. E ele vê o próprio pé. Aqui ele não está vendo o próprio pé, porque essa coxa grossa não é desse sujeito, né? Mas, veja, ele está pendurado e sentindo como se estivesse no ar. Porque a cena é dele estar caindo, descendo de paraquedas, tá? Inclusive, em outras cenas de onde eu tirei isso aqui, tem inclusive um ventilador para simular o vento, enfim, o cenário é feito para ser o mais realista possível. Então, eu gosto disso aqui porque dá uma noção, olha, o que o sujeito está vendo. A minha primeira experiência com realidade virtual, gente, foi num evento que eu fui nos Estados Unidos, e os óculos de realidade virtual ainda eram bem novos nessa época. E eu botei um óculos e o sujeito me fez andar em cima de uma prancha. Lá no alto, era de um prédio para outro, atravessando um prédio, na altura. E eu fui andando em cima da prancha, certo? E daí, quando eu cheguei no final, assim, no final não, quase no final, a pessoa que estava lá, ela falou assim, agora pisa para fora da prancha. Eu falei, não consigo fazer isso. Não, pode pisar. Não, gente, eu não conseguia sair dali. Fiquei travada.
A minha sorte foi que, quando eu fiz não, o óculos deu uma mexidinha, e aí, assim, bem por baixo aqui, eu consegui ver o tapete, que eu estava, na verdade, em cima de um tapete. E aí eu tive coragem de pisar fora da prancha. Mas é muito realista, muito realista. E isso é, então, chamado de senso de presença, né? É quando você está na realidade virtual e se sente imerso, né? Então, aqui, imersão é obtido por meio dos recursos tecnológicos, que são específicos, incluindo luvas eletrônicas, os joysticks, os avatares, os dispositivos de rastreamento. E o senso de presença é a extensão com que os dispositivos e os ambientes virtuais parecem realísticos ao usuário. Então, imersão e presença são fundamentais para que você tenha uma boa tecnologia de realidade virtual, tá? Além disso, o sistema deve propiciar condições de interação, né? O usuário deve poder modificar o ambiente virtual, controlando aspectos do ambiente que produzirão diferentes, aqui tem um erro de digitação, estímulos, à medida que ele interage. Então, essas são processos característicos da realidade virtual. Como eu falei para vocês, essa área, gente, é incrivelmente ampla. Só estudos de interação dão uma linha de pesquisa que é gigante. Só os estudos de interação e os de senso de presença, tá? Na área mais tecnológica, senso de presença é chamado de telepresença, tá? É a sensação de estar lá, no ambiente virtual, e aqui ao mesmo tempo. Então, eu estou nos dois lugares. É o aspecto psicológico da imersão. Ou, como muitos definem, o aspecto subjetivo, né? É um fenômeno neuropsicológico, de acordo com esse pesquisador Riva, que tem muita produção sobre realidade virtual. Ele é da área da neuropsicologia, tá? E tem uma figura aqui que dá uma ideia desse senso de presença. Então, olha, você tem o ambiente real onde você está e você tem o ambiente virtual. Quando você se sente no ambiente virtual e afastado do ambiente real, você pode-se dizer que você está sentindo presença, tá? Mas se você vê o ambiente virtual e você não está lá dentro, você vê ele como uma parte, né? Então, você não está suficientemente imerso e, então, não tem senso de presença, tá? A presença no espaço virtual caracteriza-se como, na figura do lado esquerdo, em que o usuário se sente inteiramente dentro do ambiente virtual. Presença de um objeto caracteriza-se como a figura do lado direito. O usuário sente o objeto virtual como real e pode interagir com ele, mas não só totalmente imerso no espaço em que o objeto se situa, tá? Então, essas figuras eu tirei dessa referência aqui e caracteriza o senso de presença. Aqui agora eu vou fazer uma partezinha, contar um pouquinho da nossa história, no começo da nossa história com esses estudos de realidade virtual. Quem foi o culpado de eu estar trabalhando com essa temática é o professor Eliseu Borlotti. Nós comentávamos sobre ele agora há pouco, tá? Voltando de um evento da BPMC, se eu não estiver enganado, em Maceió, estávamos num táxi e eu contando para ele que meu filho tem uma empresa que desenvolve simuladores de realidade virtual para treinamento, simuladores de colheitadeiras, de guindaste, e assim, contando isso para ele, ele falou, ai, Verônica, mas fala para o seu filho desenvolver um para a gente fazer terapia, não tem simulador para terapia no Brasil, a gente não consegue comprar, a gente não consegue alugar, não tem. E aí nós começamos a desenvolver essa ideia e montamos um projeto e mandamos para o CNPq. CNPq não aprovou, dizendo que a coordenadora do projeto, que era eu, não tinha publicações sobre a temática. Vocês acreditam?
que o CNPq não aprova projetos inéditos, com propostas de coisas que são novas. Na prova, nunca vi isso, mas enfim, aconteceu. Eu salvei o parecer, eu salvei. Bom, aí... Na verdade, isso não é... É um absurdo, o que é inédito não é aprovado pelo CNPq. E depois, conversando com algumas pessoas que dão parecer, eles dizem, tá lá. Se o coordenador do projeto tem ou não tem produção na área. Uhum. Se ele não tiver, ele não vai ganhar Imagina. o recurso. É muito, muito louco. Aí nós começamos a fazer estudos, a gente não tinha o simulador, mas a gente, na minha casa, tinha o Xbox. E aí a gente começou a fazer estudos com o Xbox. E o primeiro estudo que a gente fez foi sobre senso de presença. E foi muito interessante, porque a gente avaliou senso de presença usando o Xbox, que não tem o óculos, vocês sabem, né, como é que é o Xbox. Ele filma você, joga a sua imagem dentro do ambiente virtual e você joga com o joystick. Mesmo esse recurso gera presença, gente. Então, a gente tem esse trabalho que foi feito e foi muito bacana. Uma das participantes, a gente coletou dados numa sala e do lado de fora tinha um movimento, pessoas passando, gente comentando, falando alto, e ela não percebeu o que estava acontecendo lá fora da janela. Ela desligou do mundo real, vamos dizer assim, do ambiente real, né? Apesar de esse termo ser um pouquinho complicado, porque o mundo virtual também é real, né? Mas a terminologia permaneceu, o ambiente virtual e o ambiente real. Então, é muito interessante. Como eu falei para vocês, gente, só esse tema é uma linha de pesquisa gigantesca, né? Se quisesse aprofundar, você vai poder estudar senso de presença pro resto da vida. Tá? Bom, e aí o que é realidade virtual? Eu pego uma definição aqui do João Illo, tá? Por quê? Porque ele é analista do comportamento. E olha a definição bacana que ele deu. Um conjunto de estímulos criados por computador que simulam e concorrem com as reais contingências à volta do indivíduo, interagindo com suas respostas e adquirindo controle sobre as mesmas. Né? Definição de um analista do comportamento do que é realidade virtual. Bacana, né? Bom, eu gosto muito desse slide, gente, porque a gente destaca aqui tudo que a gente pode fazer na realidade virtual, tá? Quais são as variáveis que a gente pode controlar? E aí, cada uma destas variáveis pode ser uma variável independente de estudo de um projeto de pesquisa. Isso que é interessante, né? Então, a realidade virtual me permite fazer introdução gradual dos estímulos ou dos eventos a serem enfrentados ou sentidos. Tá? Então, aquilo que eu falei, olha, você vai fazer terapia de exposição, você faz uma gradação do medo e vai expondo gradualmente ao medo. A realidade virtual, se planejada adequadamente, ela permite fazer isso. E isso, por si só, pode ser uma variável de estudo. Olha, eu quero ver se eu fizer uma gradação com separando bem os medos, né? Vamos dizer assim, separando bem os estímulos que causam medo. Será que isso vai fazer diferença no processo terapêutico? Se eu fizer uma gradação com vários degraus, né, indo bem devagarinho em direção ao objeto temido, será que isso vai gerar diferença no resultado da terapia? Ó, tem um estudo aí para ser feito, tá? Eu posso fazer manipulação do ambiente em si, acrescentando dimensões ou reduzindo dimensões. Então, esse acréscimo de dimensões é um pouco diferente de introdução gradual do estímulo,
Porque quando eu falo introdução gradual do estímulo, eu estou introduzindo o estímulo como um todo. Mas eu posso introduzir um estímulo, sei lá, o sujeito tem medo de aranha. Eu coloco ali o desenho de a figura de uma aranha dessas bonitinhas de jardim. Depois essa aranha vai sendo modificada até virar uma aranha peluda horrorosa. Né? Eu vou acrescentando dimensões a esse estímulo. Tá? Outra coisa que eu posso fazer, um aumento na dificuldade das discriminações requeridas, porque muitas vezes na terapia de exposição a pessoa tem, na verdade, que fazer discriminações mais refinadas para que ele fique sob o controle adequado das variáveis ambientais que estão lhe causando problemas. Né? Então, posso manipular essa dimensão. Eu posso manipular as consequências. Eu posso dar feedback imediato, né? Eu posso manipular o tipo de consequência. O terapeuta, normalmente, na realidade virtual, pode interagir com o cliente quando ele está na exposição, tá? Então, aqui eu posso fazer várias manipulações. E só isso também pode ser um estudo, né? Eu posso estabelecer condições motivacionais, tanto para enfrentar e tentar executar as ações e tarefas. Por exemplo, na terapia de exposição a medo de falar em público, né? Eu vou modelando, né? Já é o item seguinte. Mas eu vou incentivando para que a pessoa amplie o seu repertório na execução de uma tarefa. E fazendo modelagem, né? Aproximação sucessiva, que é o item seguinte. Então, o que a gente faz? Por exemplo, na terapia de exposição ao medo de falar em público. A pessoa, primeiro, tem que chegar lá na frente e falar bom dia. Pronto, basta. Depois ela vai falar alguma coisa que aconteceu com ela. É fácil falar sobre o que aconteceu comigo, né? Ou o que aconteceu com o meu vizinho, posso inventar um caos. Ou depois ela tem que, né, aumentando a dificuldade das suas falas, até que ela tem que fazer uma aula. Então, você vai complexificando a tarefa e vai modelando, dando feedback a cada aproximação sucessiva. Tá? Então, veja, eu tenho aqui manipulação das dimensões de estímulo, né? Envolvendo, portanto, a discriminação de estímulos. Eu tenho manipulação das consequências, que são os feedbacks e os reforçadores, né, que são introduzidos. Eu tenho manipulação das variáveis motivacionais, eu tenho manipulação da aproximação sucessiva, então fazendo reforço diferencial. Vejam, todos os princípios da análise do comportamento que a gente estuda na graduação estão implicados quando eu vou fazer uma terapia. Por isso que, inclusive, quando eu dou aula para os meus alunos, eu falo para eles, olha, gente, a gente está falando de uma coisa muito simples, muito elementar. O experimento, né, do Pavlov, que treinou o cão a salivar diante de um som, de um metrônomo, de uma campainha. Esse é um fenômeno comportamental bem simples, elementar, e a gente poderia dizer que ele é da área da fisiologia, nem é da psicologia. Mas ele está por trás, e não por trás, como base, ele ocorre no medo, ele ocorre na ansiedade, né? Então, condicionamentos, reflexos incondicionais, reflexos condicionais, discriminação de estímulos, efeito de consequências, eu posso manipular, por exemplo, a taxa de reforços, né? Então, eu tenho aí manipulação dos esquemas de reforço. Tudo isso eu posso fazer na realidade virtual e vai fazer parte do processo terapêutico. Tá? Não sei se eu citei algum termo aqui que alguém queira que eu explique um pouco melhor. Alguma dúvida? Não? Podemos ir adiante? Ok. Então, eu retomo aqui agora alguns dos processos psicológicos, né,
observados e focados na realidade virtual. Como eu já falei, a habituação, a extinção de comportamentos reflexos condicionais, tá? Porque os incondicionais a gente não faz extinção, a gente pode gerar habituação, né? A dessensibilização, a extinção de respostas de fuga e esquiva e o estabelecimento de respostas de enfrentamento através do bloqueio da fuga e da esquiva, tá? Alguma dúvida sobre esses conceitos? Não? Os professores não, né? Vamos lá. Então, quais são as vantagens do uso de simuladores para terapia? Uma grande vantagem. O ambiente é totalmente controlado, permitindo focalizar o objeto da imersão. Eu posso escolher qual é o objeto ao qual eu vou expor o meu cliente, tá? Eu posso criar diversas situações de exposição. Esse terceiro item é o mais importante. O ambiente é totalmente seguro, mas permite a exposição a situações de perigo, né? Oferece condições para criar testes e recursos de tratamento. A interação, o rastreamento de comportamentos e de desempenho das tarefas pode ser sistematicamente gravado e monitoradas em tempo real. Essa também é uma grande vantagem da realidade virtual. Por quê? O seu cliente vai estar sendo exposto em tempo real às contingências, você vai estar lá junto com ele. E não só isso, você pode gravar e depois você pode analisar a gravação junto com ele. Isso também faz parte de procedimentos terapêuticos. A exposição à realidade real, a não virtual, também é vantajosa. Na verdade, o que a gente faz? A gente começa com realidade virtual e depois vai para a situação real com os nossos clientes, tá? Mas aqui eu tenho segurança, eu tenho condições de manipulação, eu tenho controle das variáveis, eu posso fazer testes, né? E eu posso gravar. Então, é bastante vantajoso. Mas é caro, viu, gente? Um simulador de realidade virtual não é barato. Tá ficando bem mais barato hoje em dia, né? Tá barateando à medida que vão sendo colocados no mercado mais e mais recursos, tá? Bom, eu vou falar para vocês do Virtua Therapy, que foi esse simulador criado a partir da ideia do professor Eliseu Borlotti, tá? Mas eu acho que a gente podia fazer o nosso intervalo. O que vocês acham? 15 minutinhos? Você que sabe, professora. Acho que é um momento bom para a gente dar uma pausa, né? E depois eu já mostro o simulador e mostro os estudos que nós fizemos com ele. Pode ser? Tudo bem? Tudo bem. Voltamos às 10, então? Ok. Combinado, então. Às 10. Tá. Perfeito. Até já. Tchau. Até já.